Os Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os Caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? Mas quer saber quanto você paga na Sicredi Essência? Nada. Isso mesmo, nadinha. Na Sicredi Essência a tarifa é zero e as vantagens são muitas. Vem pro Sicredi. Abra sua conta e seja um associado. Acesse sicredi.com.br para saber mais. A Doutor Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Doutor Autopeças, o movimento está no nosso DNA. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora, Imembuí Uruguaiana, Eletroeste. Aos parceiros e amigos do Charrua Rural, estamos aqui agora 9 horas e 9 minutos do dia 26, 9 graus, uma sensação de 7 graus, amanheceu com 6 graus, 62% de umidade, uma possibilidade de chuva de 1%. Precisa muita reza braba aí para
para chover alguma coisa para nós. E para a semana a boca também não tá muito boa. Tem uma previsãozinha lá para sábado e domingo, né? Seca não acabou. Isso não é uma constatação, ao menos para nós, né? Esse El Niño, um super El Niño, tá demorando, acho que ele tá vindo a pé. Não tá chegando aqui para nós ainda. Mas é o jogo, vamos ter que jogar esse jogo. A gente vem há umas 3 semanas que a gente fala da nossa produção, que a gente falou de legislação, que nós falamos mais lavoura, e eu tava com uma saudade de falar de pecuária, falar um pouco de vaca, e hoje a gente tá aqui para isso, né? Nós estamos passando por um momento da pecuária absolutamente nada bom, que o resumo, vamos dizer assim, é do seguinte: tem condição de não vender, não vende. Isso é bem resumido, né? Tem condição de não vender, não vende. É o momento para se fazer isso. Porém, nesse momento para se fazer isso, tem outras coisas que têm que serem feitas, que devem ser feitas nesse momento, né? Nós estamos num momento numa época de parição, nós estamos numa época de fazer protocolos nas vacas, e tá ficando mais vaca dentro de casa, quem não pode vender, né? O que fazer nisso aí? Então a gente vai hoje passar por essa conversa. Acho que tu acaba falando em seleção, acaba falando em nutrição, acaba falando em sanidade e acaba falando em mercado. Vai ser um pouco meio de tudo hoje, né? E para isso tá aqui conosco o Guilherme Bastos, médico veterinário, que não sei se nesse momento, como está o mercado, se não é o passe mais caro que tem para poder chamar, porque é uma dificuldade. Eu tive que fazer uma conversa muito próxima de dizer: tchê, ou tu vai no programa ou acaba a nossa amizade. Que tal, tchê? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Uma satisfação de ouvintes, uma satisfação estar com vocês aqui no programa para conversar a respeito desses temas relacionados à pecuária. E a gente está sempre à disposição, nem sempre. Sempre quando? Deixa eu anotar aqui, porque eu não entendi esse sempre. É a próxima folga. Não, mas a gente sempre tenta fazer um esforço para estar presente aí. É uma satisfação estar com vocês todos aqui. Que bom. Também conosco o Pedro Alzani, também médico veterinário da DECA 1. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Bom dia, professor Guilherme. Bom dia, Thiago. Todos os ouvintes aí, é um prazer estar aqui de novo, falando sobre pecuária. E tá aqui no lado de grandes amigos, principalmente o professor também, que foi o nosso grande maestro aí, nós poder estar aqui hoje, com certeza foi uma peça-chave na nossa vida aí. Seguiste uns passos, tia. Isso aí. Você pegou no cabresto, tia, peraí que eu vou te ensinar a chegar. Tá bem? É assim. Com certeza. A gente tem na vida, eu tive uns professores assim. Na universidade não tive tantos, mas no colégio eu tive alguns que me ensinaram pra vida, né? Que, inclusive hoje eu tenho muitas saudades. Um deles foi o professor Adir Massi. Esse me dá muitas saudades desse homem. Muito bem. Também conosco, Thiago Borim, representante da Nutripampa. Bom dia, Thiago. Bem-vindo pela primeira vez, que não vai ser a última. Bom dia a todos os ouvintes. E a satisfação está contigo nessa conversa hoje. Tu vai ver, o Thiago, só para contar um pouquinho, o Thiago me ligou, me disse assim: tchê, não sei falar, tchê, meio chucrão. Tchê, mas tu tá em casa, rapaz, ninguém vai falar nada que tu não sabe, fica tranquilo. Aqui nós vamos conversar de pecuária e tá em casa. Fica tranquilo. Nervoso, mas estamos. Também nós vamos tentar, se der tudo certo, também falar com o Lohan, que também é técnico da Nutripampa, pra gente falar exatamente desses temas, como a gente comentou antes, né? Tá ao vivo na Expo Inter, né? Tá lá na Expo Inter? Então tomara que dê certo com o link. O Roger vai tentar fazer, depois a gente chama ele. Bem, como a gente comentou antes, é um momento ruim de preço da pecuária, né? Apesar disso, só para fazer um adendo, vamos dizer assim, semana passada a gente estava conversando aqui no programa e tal, e eu chamei o Inácio, que era o dia do remate da Rincon. E só para repassar o resultado, foi um excelente remate. Diversos pontos a salientar. Primeiro,
marketing muito bem feito trouxeram muitos clientes novos. Então, isso é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, a maioria dos compradores eram clientes que estavam repetindo suas compras. Outro momento que representa bastante para o remate, né? O importante disso aí, da repetição, eu acho que de clientes, é a questão de que o resultado está nesses animais que eles compraram e deram resultado dentro da sua casa, né? Tanto fêmeas quanto machos. Vender fêmea foi muito mais fácil do que vender macho, tá? Isso quer dizer, vem ao encontro do que nós estamos conversando nesse momento da pecuária, de que quem tem condição de fazer plantel, de fazer mais terneiros e com mais qualidade, realmente está vislumbrando algo diferente para frente. Os próximos 2 anos, aí 2024, que vai dar a venda desse terneiro que está sendo produzido hoje, né? Bom, eu fiz esse início só para dar um exemplo real de uma condição de mercado em relação ao comprador que está vislumbrando o mercado futuro, né? E a pecuária é assim, o momento que está nessa baixa de preço, tem que se produzir mais terneiro, porque a consequência mais para frente vai ser uma necessidade maior de animais para abate, já que nesse momento está também se vendendo fêmeas. Você vendeu muitas fêmeas para abate. Enfim, agora, está se vendo nesse ano, e vocês podem falar, muitos problemas de parto dessas vacas. Por uma condição de que nós tivemos anos de seca e o preparo dessas vacas, a condição de seleção dessas vacas, quem ia entrar para o rodeio, né, para ficar prenha, talvez também pode ter sido equivocada essa seleção, está repercutindo nesse momento. Bom, mas eu quero escutar vocês em relação, se vocês estão vendo isso realmente a campo, e o que você fazer nesse momento, né, de que está se selecionando ou já está se começando os protocolos para o ano que vem, para a próxima geração desses animais. Quero começar contigo, Guilherme. Muito bem, com relação aos partos, é isso? Em relação aos partos, ao que fazer com essas vacas nesse momento, como preparar desde as terneiras para chegar nesse momento adequadamente e não ter futuramente problemas tanto de partos ou até mesmo de gestação dessas vacas. Sabe, Bernardo, que a questão da aparição sempre foi um problema, né? E um problema que não evoluiu ao longo do tempo, assim, as propriedades continuavam fazendo as mesmas coisas que sempre fizeram. E foi por esse motivo que nós decidimos criar um curso na universidade de capacitação para colaboradores rurais em manejo da aparição. E fizemos o primeiro, foi um sucesso, eram 30 vagas, em 24 horas não tinha mais, nós aumentamos para 60 vagas. E aí, a pedido depois, nós tivemos que fazer um segundo curso uma semana depois, porque tinha muitas propriedades querendo. E lá nós ensinamos várias coisas, o material que deve ser utilizado, que não é o material que as propriedades têm, né? Como corrente obstétrica e outros. O manejo da aparição, como abordar a vaca que está com parto distóxico, com parto difícil, como ver se o terneiro está vivo ou não, quais o manejo, né? E os principais medicamentos que são utilizados nesse momento e tal. E nós acreditamos que, pelo feedback que tivemos, foi um sucesso, né? A vaca parir muito magra é um problema, e ela parir muito gorda também. O que nós sempre tivemos mais na região é a vaca parir com falta de condição corporal, parir magra. E isso leva a dificuldade na contração abdominal, na contração uterina, leva a retenção de placenta, né? Leva, primeiro, a dificuldade dela expulsar o terneiro. Segundo, se ela consegue expulsar, a retenção de placenta, que é um problema também para a fertilidade futura dela. E isso está muito ligado à condição nutricional das propriedades, ao manejo nutricional, né? E com relação aos animais jovens, está mais do que provado que a recria das terneiras é fundamental para isso. A importância de se desmamar e essas terneiras continuarem ganhando peso no sobreano para entrarem
vamos dizer, aos 14, 15, 16 meses, ou então aos 2 anos de idade, com um mínimo de peso, de acordo com a raça, e uma boa condição corporal. Né? Eu sempre digo que as novilhas têm que ter uma graxinha na cola, elas têm que estar com uma condição corporal acima das vacas adultas, vamos dizer assim, para ter um bom desempenho reprodutivo, né? E claro que a seleção por fertilidade é uma coisa fundamental também, né? Aquelas fêmeas novilhas que não conseguiram ficar prenhas, o produtor descartar, não ficar dando chance para ela, né? A seleção se pode fazer por palpação retal, ultrassonografia, e se pode estimar o potencial reprodutivo dessa fêmea, dessa novilha, seja com 1 ano de idade ou 2, e com isso já fazer uma pré-seleção, as que estão ciclando, as que não estão, e não ficar dando muita chance para essas que não estão ciclando, ou que porventura aquelas que estavam ciclando não ficaram prenhas na temporada, né? Uma outra questão, Bernardo, importante para se discutir é a questão da inseminação ou do entório das novilhas aos 14 meses. Porque essa é uma moda que vai e vem há muito tempo. Quando eu era estudante, essa moda já existia. Eu chamo moda porque é uma coisa que vai e vem, né? O que acontece? É viável inseminar novilhas de 14, 15, 16 meses? 1 ano de idade, 12 meses? É viável. Mas é viável para aquelas propriedades que têm uma ótima recria das terneiras desmamadas, né, que tem um bom plano nutricional e sanitário, em que elas têm um bom ganho de peso nesse período até entrar em reprodução. Né? O que a gente vê em algumas propriedades? É o produtor fazendo esse manejo reprodutivo nessas novilhas precoces, né, com 1 ano e pouco de idade, emprenhando uma parcela delas, ou seja, uma parcela delas se tornam prenhes, e depois vem a dificuldade no parto. Né? Depois vem, porque no momento que emprenha, o produtor coloca ela no campo nativo, não dá mais a atenção, ela é uma novilha ainda, ela precisa continuar ganhando peso, e ele não dá atenção, e ela vai parir liviana, vamos dizer assim, no inverno, no final do inverno, com uma condição corporal fraca, e geralmente aí está o maior percentual dos partos estóxicos, das mortalidades de terneiros, dos casos de cesariana, não é mesmo, Pedro? E da dificuldade obstétrica de se auxiliar, que não seja por cesariana, porque elas ainda são mais estreitas, enfim. Então essa é eu diria assim, nesse primeiro momento, que isso é o que é mais relevante para mim com relação a essa questão de parição, sobrevivência de terneiros e seleção de novilhas. Essa condição, Pedro, de que o Guilherme comenta, das novilhas estarem de baixo peso, de baixa estatura, condição corporal baixa, tu tem visto isso a campo e está sendo representativo ao ponto de vocês dizerem, até de uma condição não dá para tu fazer na tua propriedade porque tu não tem essa condição, né? Eu queria saber a campo, assim, vocês estão vendo essa relação? Falando em novilha de 14 meses, vamos entrar nesse... Acho que é bem importante, porque hoje a gente tem mídia. A mídia hoje, ela lança muita coisa e as pessoas vão muito pela mídia. Então, às vezes não busca até uma assistência, uma assessoria. Porque é uma condição assim, tu acelera teu ciclo, tá vendo? Teoricamente tu acelera, realmente, né? Mas tu tem pepinos muito grandes, porque essa aceleração tem uma condição de que... Antes dela entrar pro protocolo, já tem que estar pensando lá no desmame desse terneiro, dessa novilha de 14 meses. Isso aí é crucial. A gente tem feito 14 meses em determinadas propriedades, tem andado bem, mas é aquilo, de 400 terneiras a gente tira 150, 180, pesa, tira por peso, faz uma avaliação ginecológica e a gente não está tendo problema. Porque se a gente tiver um problema nessas 150, a gente estraga toda essa categoria. Então, essa terneiro a mais que nós iríamos ter, ou 2, fica desses 2, às vezes tu acaba perdendo esse animal. Então, a condição corporal, principalmente das 14 meses, eu acredito que até a segunda cria dela tem que estar sempre ganhando. Ela tem que estar na condição ideal, ela tem que estar comendo a cereja do bolo da pecuária, né? Quem está conseguindo fazer 14 meses e tendo sucesso, está bem acima, porque se nós formos analisar a região em si, eu acredito que as pessoas que estão conseguindo ter uma reprodução aos 2 anos já estão bem acima do normal, chegando com novilhas com 330, 350 quilos, se diminui muito os problemas de distocia, de problemas em geral,
de prenhez, você chega aí aos 85, 88 em geral. Então a base de tudo é a nutrição, né? Então, quem tiver uma nutrição bem feita e tu avaliar todo o sistema que tu trabalha, tem condições de ser feito. Senão é muito mais prudente tu conversar com o proprietário, vamos dar uma esperadinha, vamos melhorar nossas recrias de terneira, vamos entrar com creep feeding. A gente tem trabalhado com muito creep feeding aí desde há 2, 3 anos atrás. É impressionante, propriedades que não faziam 14 meses estão chegando com as terneiras, né? Com 320, 330 quilos aos 14, 15 meses. Então isso muito de ajuste de parição, creep feeding até o desmame, sabe? Então, nesse período que a gente está passando, atendeste muitas propriedades com distocia de parto? E a gente sempre, graças a Deus, tivemos uma escola muito boa de cesariana, né? Aqui o nosso mestre aqui de cesariana foi que nos ensinou valendo mesmo, né? Isso aí a gente tem um agradecimento muito grande. E desde que, antes da graduação, a gente acompanhava o professor nos procedimentos, mas foi uma coisa que a gente começou a notar que realmente tem problema. E esse último ano agora tá... Geralmente a gente começava em setembro, para outubro e novembro. Era o nosso mês ali que misturava IATF e cesariana. Inseminava de manhã, fazia cesariana ao meio-dia, inseminava de tarde e tirava a terneira de noite. Mas isso era mais primavera. E esse ano começou em junho, sabe? Tá bem forte isso aí. Acreditamos que a gente acabou fazendo a reprodução na seca. Isso é indiscutível. E eu acho que houve uma melhora. A cabeça do proprietário, corretíssimo, vou melhorar o meu gado para fazer uma aparição boa. Isso pode ter interferido nesse tamanho da terneira, sabe? Porque a gente até está fazendo um compiladinho de dados ali de cesáreas com peso de terneiro. A gente está medindo com a fitinha, para ficar mais prático, a fitinha da Renascer ali. Mas é impressionante, a gente olha os terneiros de cesariana assim, é 48, 45, 50. Claro, não falando em FIV. Certo. Reprodução normal. E então... que é bem pesado, né? Muito pesado. Aí a gente pensa uma novilha aí parindo com 380, 400 quilos, quando também, né? Sim. Mesmo um terneiro de 50 quilos, é bem complicado. E a mesma condição em vacas também, não só em novilhas? Não só em novilhas. E dependendo da vaca, a gente sabe, tem vacas aí parindo com score 2,5, 2,8, 3. Então, a gente tá atendendo bastante. Eu até aproveito para falar, porque infelizmente a cesariana acaba ficando como uma vilã, bem dizer, cesariana. Eu acho que a cesariana não é que a gente tá fazendo mais cesariana. A gente conversa muito sobre isso entre nós ali da DECA, porque muita gente nos pergunta assim, tia, mas você só faz cesariana? Você só puxa? Você não puxa? Tia, eu acho que se o cara te liga assim, o proprietário, eu tô com uma vaca trancada, tu chegar lá e puxar o terneiro e causar um problema, tira o terneiro e acaba ali rompendo toda a região pélvica dela ali, o terneiro muito grande, e tu derrubando ela, tu não vai resolver o problema, tu vai criar outro problema. Então a gente sempre chega nas propriedades e tenta puxar o terneiro. É a primeira coisa, que pra nós é muito melhor. Tu chega e resolve o problema e tá. Mas o que acontece? Eu acho que as equipes de campo estão muito mais bem treinadas. Eu acredito que o professor tem mais tempo, muito mais tempo que nós de serviço, mas eu acho que antigamente tinha um preconceito com cesariana, o pessoal acabava não fazendo. E hoje em dia, inclusive com a alta que a gente teve nos últimos anos, o pessoal, opa, mas para aí, para que eu vou deixar essa vaca? Vou perder o terneiro, vou perder a vaca. Eu acho que as equipes de campo, com todas essas capacitações, a informação está chegando mais a eles. Eles já aprenderam assim, a força de dois funcionários para tirar esse terneiro. Se eu não conseguir, não vai ser a cincha, não vai ser o trator, não vai ser a caminhoneta. Então, acho que as propriedades estão buscando mais o auxílio obstétrico do que se buscava antigamente. Isso é um ponto. E, querendo ou não, é indiscutível que a FIV, a IATF nos trouxeram ganhos assim, ó, é indiscutível. Só que o que acontece? A concentração de partos é muito maior. A gente tem propriedade aí que em 3 meses nasceu quase 700 terneiros, 800 terneiros. Acontece que os problemas também são concentrados. Aí dá aquela impressão. Esse dia eu tive uma propriedade e o cara vai falar, eu tô com 654 terneiros, mas deu 4 cesáreos. Sim, está 0,09. É nada. Entendeu? Então, e graças a Deus, como eu digo, a gente teve escola, a gente somou a cesárea, a gente fez esse ano, já vai mais de 94% de sucesso nas vacas operadas. Em torno de 65% de vaca e terneiro salvo. Mas aí entra o pessoal de campo. É a hora certa de chamar. É a hora certa de não manipular de forma errada. Então, eu acho que é uma técnica que tem ajudado muito a evitar essas perdas. Né? Mas, no geral, esse ano está diferente. Essa condição sanitária de que se passou também, porque praticamente não se teve inverno,
né? A gente teve ali em casa deu 4 geadas, 3 ou 4 geadas que foram encordoadas assim, sabe? Então não é nada, né? Perto do normal do nosso inverno. Então carrapato foi um problema nas propriedades, sendo de que o manejo tende a ter sido aumentado para o controle desse carrapato, né? Consequências desses manejos tu também vê a campo nessas vacas que estavam gestando ainda, né? A gente teve muito terneiro virado. Virado. Eu acho que o professor pode complementar isso aí. Eu acho que esse manejo ali, que não existia, bem dizer, de abril em diante, porque a gente não tinha problema de carrapato. Abril geralmente é frio já, caijada. A gente pegou bastante terneiro virado, posterior, sentado, às vezes virado com o dorso, vindo com o peito. Eu agrego isso aí ao excesso de manejo, até o próprio banheiro de imersão, né, professor? A questão de... Claro, se tem o problema, tem que resolver, sem dúvida. Tem que fazer. Mas acho que isso é um dos fatores, o excesso de lidas, né? Tinha propriedades aí que estavam banhando a cada 20 dias, 25 dias. E imagina uma vaca inteira de final de gestação. Não sei se o senhor concorda comigo nisso aí, mas bastante problema de terneiro virado, inclusive. É algo a se avaliar, mas eu não consigo vislumbrar assim que o próprio manejo do banheiro ou o manejo de mangueira possa ter uma alteração na estática do feto, ou seja, no posicionamento que ele adota para nascer. Pode ser que sim, mas isso não, eu acho que isso não está diretamente relacionado. Não, isso não há descrição disso daí, sim. Porque em tese o terneiro já vem se preparando na estática da posição normal para nascer ali já no final da gestação, né? E esse manejo a princípio não teria um efeito, mas quem sabe tem. Sim, isso é uma coisa que não foi... Até porque é uma condição que não é ao natural de se manejar essas vacas, como o Pedro comentou. Aconteceu esse ano, né? E a gente notou que aumentou esse problema. Uma coisa que você notou em determinados lugares que não existia problema, aí nós chamavam para o atendimento virado. Virado. Claro que alguns cuidados tem que ter com a vaca prenhe, por exemplo, o banheiro de imersão lá. Tu tem que ter o banheiro bem carregado, o banheiro alto, para que quanto menor seja o impacto da vaca ao cair no banheiro de imersão, melhor. Então quanto mais cheio ele tiver, melhor. Esse é um exemplo de cuidado, né? De maneira tranquila e tal. Mas claro, de repente isso pode ter. A gente estranhou, foi uma coisa constatada esse ano. Deixa eu fazer uma pergunta seguinte, assim, ó. A seleção desta vaca que fez uma cesariana, né? Teve que ser feita uma cesariana nela, ela é um critério para descarte dela do plantel, o fato dela ter sido feita cesariana nela? Eu acho que se avalia o valor do animal, né? Daqui a pouco a gente indica descartar ela, sempre. Mas daqui a pouco uma vaca importante, uma vaca de cabanha, aí a gente tem casos, né, professor? O professor teve a faculdade de vacas que repetem cria tranquilamente. Às vezes demora um ano e meio. Aí tem que ver o sistema. Claro. Uma vaca importante da cabanha, mas geralmente o ideal na minha opinião, é descartar essa vaca. Por uma condição estrutural que fica depois o útero, por que eu descartar? Não, na verdade, assim, Bernardo, todos os trabalhos científicos mostram, inclusive já de longa data, que a vaca que foi submetida a cesariana, ela tem uma recuperação uterina mais lenta. Certo. Como o útero foi suturado e manipulado, ele vai involuir ao tamanho normal, pós-parto, de uma maneira mais lenta, né? E essa vaca, na média, ela tem uma menor chance de repetibilidade de cria, tá? Mas quando a cesariana é bem feita, com todos os critérios de asepsia, enfim, a diminuição da fertilidade dessa vaca é pouco significativa. Né? Então ela em tese, se a propriedade tem bastante vacas, tem bastante novilhas para substituição, descarta essa vaca, coloca ela para invernada, depois desmama o terreno e coloca para invernada. Mas se não é essa situação, então pode, se a cesariana foi bem feita, recuperar ela, vamos dizer assim, colocar ela em reprodução de novo, com uma boa perspectiva dela ficar prenhe. Talvez um pouco abaixo
em comparação se ela tivesse parido sozinha, normal, mas com uma boa perspectiva. A grande questão é, assim, ó, quando eu cheguei de volta em Uruguaiana em 2013, há 10 anos, com o concurso na área de obstetrícia veterinária, que foi o concurso meu aqui na Unipampa, muitos veterinários, muitos produtores rurais pecuaristas me reclamavam que, ao chamar os veterinários para fazer atendimento ao parto e possivelmente cesariana, não tinha quem atendesse. As pessoas, os colegas da região já não atendiam mais cesariana. Porque naquele tempo uma cesariana não é como hoje. Naquele tempo a cesariana era o preço da vaca, certo, praticamente. Hoje não, hoje a vaca vale mais, apesar do mercado estar em baixa, a vaca vale mais. E porque a maioria das vacas que eram submetidas à cesariana morriam, né? Nós começamos a fazer um trabalho na universidade de treinar os alunos com cesariana em ovelhas, né, Pedro? Exatamente. Até tem um pôster do Pedro lá fazendo cesariana em ovelha, lá na universidade. E nós fizemos, eu contabilizei 56 cesarianas em ovelhas dentro da universidade. E sabe quantas morreram? Nenhuma, até hoje. Nós nunca perdemos nenhuma ovelha de cesariana. E por que nós fizemos em ovelha? Porque é um animal igual ao da vaca, só que menor, de menor valor comercial, então mais fácil da gurizada aprender. E o Pedro passou por isso. Outros tantos que me dão muito orgulho, o Leonardo Trentin, o Douglas Martins, o Luciano Chaves, o Cantarelli, eles passaram por esse treinamento dentro da universidade. E fazem bem esse procedimento. Então hoje, tu liga para essa gurizada que se formou da Unipam para fazer cesariana, eles estão aí, eles têm disponibilidade, eles fazem bem, e isso tem um bom retorno, e isso me deixa orgulhoso por eles, né? Mas assim, a cesariana era feita de uma maneira muito grosseira, vamos dizer assim, e hoje ela é feita de uma maneira mais técnica, com maiores cuidados. Não é simplesmente chegar lá, fazer a cesariana, tirar o terneiro, fechar a vaca e vamos embora. Tu tem que ver se o terneiro está bem, avaliar o terneiro, fazer ele mamar o colostro, ver se a vaca vai aceitar ele e fazer toda a prescrição do tratamento da vaca pelos 15 dias subsequentes à cesariana, para que ela possa ter a fertilidade restabelecida depois, né? Então, nessas circunstâncias, fazendo dessa maneira, essa vaca, que foi a tua pergunta da cesariana, ela acaba tendo uma fertilidade próxima, vamos dizer assim, daquela que pariu normal, desde que seja bem feito. Nós passamos por uma situação assim rapidamente, o Pedro deve lembrar. Nós operamos uma ovelha de cesariana para uma aula prática e ela teve o cordeirinho e tudo. No outro ano, sem a gente se dar conta, essa ovelha voltou para cesariana. E quando ela estava na mesa cirúrgica, sendo preparada para cesariana, o meu aluno, o Gessé, na época, me disse: professor, eu me dei conta de uma coisa, essa ovelha é aquela que nós fizemos cesariana no ano passado, e nós tínhamos tirado gêmeos dela na cesariana no ano anterior, na aula prática. E essa é a mesma ovelha. Eu digo: base, Gessé, e agora nós tínhamos feito para a mamária, a cesariana, que é embaixo da virilha. Eu digo: então agora vamos fazer de flanco. Aí fizemos de flanco e tiramos mais 2 cordeiros. O que isso quer dizer? Que ela teve uma cesariana, se retirou 2 cordeiros, a cesariana foi bem feita, ela ficou prenha de novo e voltou para a cesariana pela outra via, por outra técnica. Então, quando a cesariana é bem feita, essas coisas, isso não leva a um prejuízo muito grande. Eu acho que vai muito, como o professor, do sistema. Se tem condições de ficar com essa vaca um ano esperando, que às vezes acontece, tem que ser algum mais, vai emprenhar, mas daí entra numa seleção de fertilidade ali, que tu não fica com vacas falhadas, de repente faz uma cesariana lá em novembro, dezembro, não vai ter tempo às vezes de recuperar. Mas tem vários casos aí, como o professor diz, de animais que acabaram emprenhando de novo. Então é uma seleção é um critério de acordo com o teu sistema e condição, se tu tem de favorecer para essa vaca repetir ou não, e da importância dela dentro do plantel. Isso. Né? Agora tem uma coisa assim importante, Bernardo. O fato dela ter sido submetida à cesariana não quer dizer que foi um problema dela. Certo, vezes... é que aí que entra a minha pergunta realmente, entendesse? Essa vaca tá com problema dela e ao ponto de critério, não, essa vaca é problemática, tira. Não, é como o Pedro falou, às vezes o terneiro vem numa estática errada, num posicionamento equivocado, que a vaca não consegue parir esse terneiro,
né? Às vezes precisa de uma manobra obstétrica e quando não dá certo, como o Pedro falou, aí vai ser submetida a cesariana. Mas esse é um percentual que sempre aconteceu. Às vezes a mulher, por exemplo, vai ganhar nenê no hospital e quer parto normal e não consegue, tem que acabar sendo feita uma cesariana porque da maneira que o feto está posicionado não é possível nascer. Então é essa situação, nem sempre é um problema da vaca. Por exemplo, como um estreitamento do osso pélvico, quando o terneiro não tem espaço para... Ou então uma falta de dilatação do colo uterino. Quantas pessoas, a gente já ouviu falar de pessoas conhecidas que foram para o hospital ganhar neném e teve que ser feita cesariana porque não tinha dilatação. Dilatação do quê? Do colo do útero. Às vezes ele dilata de forma insuficiente, não é suficiente para o terneiro passar. Então tem que ser feito cesariana. Mas esses casos de estática, de mau posicionamento do feto, e que é feito cesariana, não é um problema da vaca, tu entendeu? É um problema que o feto se acomodou de uma maneira equivocada ali dentro. Então não dá para condenar ela, vamos dizer assim. E se não é uma estática fetal, às vezes é o tamanho do feto. Isso aí tem que cuidar na hora de escolher os reprodutores também. Eu acho que tem que... Geralmente, como a gente conversou um pouco antes ali, a gente nota que nos locais onde é prestado uma certa assessoria contínua, a gente não nota tanto problema, porque é mais direcionado os acasalamentos. Você olha o catálogo de fato, você olha o touro em si, você olha os números. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem acesso a tudo muito fácil, né? Então, tem um certo acompanhamento ajuda bastante. Daqui a pouco, quem está nos escutando e não é do campo, vai ficar pensando o seguinte, assim, não, mas só um pouquinho. Eu estou escutando o programa agora e estão comparando a vaca à mulher. Aí eu sinto dizer, para quem está escutando e está ofendido com isso, que é tudo igual. Não tem nada diferente, é tudo igual. Eu falava, né, isso para minha esposa. Então tu tá me comparando, não sei o quê. Mas é igual. Tá? Se tu não entende de vaca e tu entende, ou tu é pai, ou até mesmo se já é mãe, e pensa como faz um terneiro, qual é o tempo de gestação, será que os hormônios, é tudo igual, não tem nada diferente. É por isso que a comparação fica fácil, tá? E não é um ofensivo, porque não tem coisa mais linda do que ver terneiro nascendo no campo, né? Não tem coisa mais linda. Então não se ofendam, por favor, quem tá puxando para esse lado, não se ofenda. Thiago, tu sabe que essa condição que a gente tá comentando aqui, ela sempre culmina, ela termina no papo do seguinte: se esses bichos não estiverem bem nutridos, a condição vai ser problemática mais tarde, tá? E é exatamente isso que a gente vê a campo. Parece que é besteira, mas não é. A gente discute hoje, será que não vale a pena ter vacas desmamando em pastagem? Claro que está diretamente relacionado ao preço do terneiro, né? O quanto que vale, quem que vai render mais para a propriedade, né? Mas antes já não se discutia isso. Essa condição era: emprenhou, vai para o fundo de campo e te vejo daqui a 9 meses, né? No momento da aparição. Hoje já não é mais isso, né? São outros valores, tá? Bom, por consequência disso, eu acho que a evolução disso aí começou de trás para frente e não de frente para trás. No seguinte ponto: vou nutrir melhor aquelas novilhas que eu quero que entrem para o protocolo. Então tu começou de trás para frente, então vou nutrir as novilhas para ela entrar no protocolo. E o que está se vendo é de que se tu começar muito antes, lá ela em condição depois do desmame, ou até mesmo enquanto estiver ao pé da vaca com o cripe, né, tu vai dar condição mais rápida para esse animal e com mais certeza, para que ela tenha um bom desempenho reprodutivo na sua vida enquanto fêmea, né? Bom, entra o trabalho de vocês forte nessa condição, né? Tem visto muitas propriedades que vocês têm andado que estão aderindo, e as que aderiram a essa condição estão colhendo os frutos? Hoje a nutrição ela tem aproxima um pouquinho mais aí, muita ferramenta, né, para essas categorias. Voltando ali nas novilhas, a gente costuma dizer que não é uma categoria que não pode tirar o pé nunca, né? Tem que, desde o momento de emprenhar, desde que de terneira, tem que sair com uma nutrição, uma forragem de boa qualidade e uma nutrição adequada. Então, mesmo depois que ela emprenhou, ela segue o crescimento dela, né? Então a gente não pode tirar o pé nunca dessa categoria. Cripe está sendo uma realidade forte? É uma realidade forte, né?
É uma técnica aí que o pessoal usa para um desmame de terneiro mais pesado, né? E além o ganho da vaca também, porque ela consegue manter um score corporal dela por questão do terneiro, que ele diminui a quantidade de mamada, né, durante o dia. Então a vaca tem mais tempo livre para estar pastorejando, não? Tu acha que o creeping é uma ferramenta para o terneiro ou ele é uma ferramenta para a vaca? Eu costumo dizer que as duas andam juntas, né? Porque o terneiro, tu tem aí um desmame em torno de... O pessoal que não usa tem um desmame em torno de 170 quilos, tu passa a produzir entregar um terneiro lá no final com 210 quilos, né? Nessa volta. E a gente, daqui a pouco a gente fala, mas tá caro hoje fazer um creep, né? O cara pega um papel, faz uma continha de papelaria, como eu digo, tu gasta aí 17, 20 quilos de terneiro para produzir mais 50 quilos, entendeu? Hoje, vamos dizer, o que tá o quilo de terneiro? 8,50, né? Mais ou menos por aí. Então, ainda é viável, com mesmo essa baixa de preço, ainda é viável a gente tá fazendo essa técnica, né? Quais são as ferramentas que hoje que vocês têm para essas condições? Questão de suplementação, realmente dizendo, né, entrando nesse ponto mesmo. A gente teria dois produtos, que seria um proteico energético, né, para creep, desenhado para essa tecnologia, e uma ração. Ração com 25% de proteína, aí vários aditivos para tendo um bom desempenho. E o consumo deles aí anda em torno, o energético vai consumir em torno de 150 gramas mais ou menos, e já a ração num período aí dos 150 dias mais ou menos que vai ser feita a técnica, em torno de 700 gramas. 700 gramas. Tu sabe que eu me lembro, agora eu não tenho atualizado esse dado, tá? Mas eu me lembro no momento que o Ramiro fez uma avaliação na Três Figueiras, né? Onde comparou o ganho dos animais de creep feed com ração e com proteico energético. Tinha mais algumas coisas, tinha mais outros comparativos, tá? Acho que foi um energético só. E eu acho que foi isso aí, tá? Não quero mentir, mas existiu um comparativo entre os produtos que estavam a mercado para fornecer para esse tipo de categoria. Foi disparado o ganho de ração, né? E de que valia mais a pena naquele momento. O custo de desembolso é maior. Exatamente. Mas o ganho era maior. O ganho é maior. Né? Então era muito mais representativo, muito mais vantajoso para o sistema da ração para essa categoria. Claro que é uma questão de análise financeira disso aí, né? O quanto tu vai desembolsar para reverter, quanto tu tem capacidade para esse desembolso, vislumbrando o mercado onde tu vai vender esses terneiros. Então, tá tudo lógico. Nós estamos comentando aqui de que já foi feita essa avaliação e que realmente teve uma representatividade grande ao ponto de fornecer só a ração, né, para esses animais. Fica aí, né, uma condição de que tem que se ver quem já fez, tem que procurar os técnicos e realmente, se não está com vontade ou às vezes não se acredita no que o técnico está dizendo, procura a propriedade que já fizeram. E tem um monte de propriedade que já fez, né? Dia de campo tá para isso, né? Alguém teve a coragem de fazer e aí o restante dos produtores vão atrás para ver, tu já fez, tá? E aí começa. Vale a pena, não vale, né? Exato. Tem essa condição e vale, certo? Vale. Claro que também tem outra questão. Quem fornece, quando fornece, se fornece sempre, tu não vai falhar, o creep está adequado. Nós quantidade de coxo, espaçamento, o tamanho do piquete que fica. Tudo influencia nessa condição. De novo, se na aparição está sendo melhor porque, por comentário de vocês, porque a turma está mais treinada, certo? Ou seja, se investiu para aquilo lá, o proprietário investiu, ou tirou o funcionário de dentro de casa, levou em outra propriedade, ou chamou os técnicos para treinar a sua turma. A condição do creeping
né, ou de outras ferramentas que assim seja, também é a mesma. Também é a mesma. Então, nessa mesma condição, vai ter quem fornece é responsável, as máquinas não vão falhar para fornecer. É coxo adequado, a quantidade de coxo, espaçamento de coxo, lotação de campo adequado para saber se não vai atrapalhar o fornecimento, a posição do campo também, a posição do coxo no campo também é adequada, se está muito longe da aguada, se está muito perto da aguada. Tudo isso influencia para um bom uso da ferramenta, né? Agora que tem muita coisa para se fazer, tem, né? Desmame precoce é outra condição. Eu já ia comentar isso aí. Né? Comenta, por favor. Eu acho que o desmame precoce também, questão de novilhas ou de vacas que já estão, né, para... Pré-produção. Então, é uma estratégia boa de utilizar. Ano passado, com certeza, salvou muito o índice de prenhez de vaca, foi o desmame precoce. É uma ferramenta que a gente não costuma usar, digamos assim, tá no protocolo de todos os anos fazer. Essa é para vaca. É isso. Essa não tem. Tu tem que pensar qual é o teu produto da tua estância, né? O que tu vai vender. Só que ano passado, olha, N propriedades aí, a gente salvou o índice de prenhez porque fez o desmame precoce, nos ajudou bastante. Porque... questão de não tinha oferta de forragem, é uma ferramenta que te ajuda nessa. Né? E entrando um pouquinho no CRIP que estavam comentando aí, a gente começou a trabalhar já uns 3, 4 anos valendo com CRIP com ração. A gente tem ganhos aí em torno de 1.200, 1.250 nessa terneirada. Eles começam a comer com 60 dias. Certo. Quando começa as vacas a entrar, as vacas paridas em junho e julho começam a entrar nos protocolos agora pré-primavera, eles já começam a comer no CRIP. E a gente faz as primeiras pesagens ali, e no decorrer do protocolo do diagnóstico de gestação a gente consegue refazer as pesagens para ter essa noção de peso. Certo. Como não se mistura os lotes, fica bom de medir. E essa questão que tu falou, Bernardo, é perfeita. Os CRIPs tiveram assim, ó, sucesso total, onde a gente teve que pegar pela mão e abraçar a causa e ir lá. Tu tá ali meio dia, às vezes, na estância ali, vai dar uma olhadinha no coxo, não tem. Pega, bota a tua caminhonete, vai lá e bota a ração. Não pode faltar no coxo. E a limpeza é imprescindível. A limpeza do CRIP é o sucesso. A ração é uma ração muito rica, principalmente essas inicial de 22. Tinha uma chuva que molha essa ração e um mormaço no outro dia, ela te detona a tua ração e fica muito... O terneiro não chega ali porque o cheiro fica muito forte. Certo. Então isso aí tu tem que pegar o teu pessoal de campo e levar lá. Ó, isso aqui não pode acontecer, isso vai nos prejudicar o nosso resultado. E depois ele está... A melhor coisa é marcar dias, né? Vamos botar a ração no CRIP segunda, quinta e sábado. Vamos botar de acordo com o consumo. Aí tu nota que à medida que os terneiros vão crescendo, vai aumentando o consumo, obviamente, e tu vai ajustando. Mas é botar assim, um responsável para botar a ração e esses dias tu vai conferir os coxos. Aí tu tem um sucesso bárbaro. E isso mais ainda nos ajudou na questão do desmame. Porque a mesma ração que eles comem no final do CRIP, a gente começa com uma 22, a maioria do tempo ali fica com uma 18 e encerra com uma 14. E aí na média do teu custo vai baixar bastante. Certo. Então, e a ração 14 que eles comem lá no final é a que eles comem no desmame na mangueira. Primeiro dia de desmame, tu bota um coxo comprido ali, a gente faz muitas vezes até com esses canos de lavoura, os coxos compridos, os terneiros saem comendo, não tem aquela berraceira na mangueira, tu bota a ração e já conhece que eles vão comer. E pensando um pouquinho mais longe ainda nesse nosso problema mercadológico que nós estamos tendo, a gente está tendo que buscar mercado, né? E há 2 anos aí já está entrando no Santa Catarina, confinamentos de fora aí comprando valendo. Quando a gente chega e mostra o gado, esse gado todo conhece coxo, já muda o jeito de pensar do comprador. Então isso aí tem que... É os benefícios que o CRIP traz. Realmente o valor inicial, quando tu vai fazer a compra, tu meio... Mas quando tu chega no teu desmame lá, tu vê que é uma ferramenta certa, desde que bem manejada. Mas é muito boa. É uma categoria barata de suplementar, né? Com certeza. É um cálculo, que é importante esse teu comentário. É um cálculo... O desembolso, ele é alto. Tá? Não estamos falando, não estamos mentindo aqui, né? Mas o desembolso, ele é alto. Só que se tu for pensar de que se tu não fizeres nesse momento, nessa categoria... e tu vai ter que fazer mais tarde, certo? É muito mais caro. Com certeza. Ele começa comendo 100 gramas. Ele começa comendo 100 gramas. 100 gramas, então, exato. Aí quando tu tiver que corrigir o problema, ela já vai estar lá, essa fêmea, tá? Vamos falar na fêmea, ela já vai estar lá com seus 300 quilos, quando tu tiver que corrigir o problema. Qual vai ser o consumo dela?
sei lá, vai ser muito maior. Pra ganhar peso, tá louco. 2 kg, 2,5 kg. Aí fica inviável. Aí fica inviável, exatamente. E aí, então, mano, o que tu não quisesse desembolsar porque achaste caro, tu não vai conseguir correr atrás mais tarde porque é muito mais caro, né? E talvez uma efetividade menor, tá? Então, são pontos que tem que se pensar, não só na questão financeira, mas do quanto tá programada a propriedade, né? Onde tu quer chegar enquanto propriedade, enquanto negócio? Quer tapar um buraco, né? Aí, tudo bem, o cálculo que tu fizer vai estar certo para tapar buraco, né? Agora, se tu quer pensar na longevidade do negócio, então tem que começar mais cedo, porque é mais barato de fazer. E se nós for pensar em quilo de terneiro por vaca desmamada, com as perdas que a gente tem, nós precisamos aumentar o máximo de quilos possíveis no que vai ficar em casa. Sem dúvida. Entendeu? Então aí é que entra a chave do Crip Feed. Que são coisas que realmente tu consegue intervir, exatamente, né, na produção. Né? Então, que é, sem sombra de dúvida, no fringir dos ovos lá, no cálculo, é quilos produzido por hectare. Nós estamos falando a mesma coisa, seja de gado gordo, seja de terneiro desmamado, é quilos produzido por hectare, né? Então, que é isso que vai te pagar a conta, quanto mais você produzir. Mas tem uma coisa, né, Bernardo? Eu estou de acordo com tudo isso que está sendo comentado aqui, evidentemente. Mas, por exemplo, isso daí dentro da pecuária de quem é dono da terra, é uma situação. Perfeito. Isso daí dentro da pecuária de quem arrenda, tem muita gente que arrenda campo para ter pecuária, para ter gado de cria. E aí tu tem o custo do arrendamento, né? Então, porque assim, o negócio é ter peso no final, sim, mas a que custo? Perfeito. Né? O CRIP é viável, sim. Eu não conheço uma situação em que fizeram um CRIP e ele foi inviável economicamente, eu não conheço. Então o CRIP é uma técnica antiguíssima, muito pouco adotada, que agora o pessoal está vendo com outros olhos. Já devia há muito tempo ser muito mais adotada, muito maior frequência, e não foi. E que tem toda essa viabilidade que está se comentando aqui, sem dúvida nenhuma, é fantástico, né? Mas para algumas situações de campo arrendado, onde a pessoa tem os custos maiores para a produção, ele tem que vender esse terneiro depois, porque se ele ficar com esse terneiro e não continuar suplementando ou não colocar numa pastagem, daqui a um pouco ele pode até, e vir um inverno rigoroso, ele pode até perder todo esse peso que esses bichos ganharam nesse período. Isso tem trabalhos mostrando já que os animais que comeram CRIP, que nem o sistemão de desmamar a terneira, comeu o CRIP, desmamou no coxo, a terneira vai entrar só com 2 anos e vai lá pro fundo do campo. Já larga lá. Isso já está comprovado. É pior ainda. E o CRIP é uma coisa assim que ele é pro terneiro, na nossa visão. Né? A redução da mamada em função do que ele come é quase que não é significativo. Então o índice de prenhez da vaca, pelo que se tem conhecimento, assim, praticamente não altera. O desmame precoce, sim. Se tu desmamar o precoce, aí tu tem um índice de prenhez significativo na vaca, aumentado, né? Certo. Com um prejuízo do terneiro, que geralmente ele não chega ao peso de desmame comparado àquele que ficou mamando à vontade na vaca, né? Então, nós inclusive, nós do CTPEG vamos fazer um estudo junto com o Ramiro lá nas Três Figueiras, agora essa temporada, justamente tentando ver o efeito do CRIP, não só no terneiro, mas na vaca também. Mas o nosso resultado esperado, a nossa hipótese é de que ele vai servir muito mais para o terneiro do que um efeito positivo na vaca. O que vocês estão buscando em relação à vaca, para tentar achar em relação à vaca? Estado corporal, repetição de cria, que a repetição, a ideia do colega que está à frente do estudo é que isso teria uma maior repetição de cria na vaca, porque como o terneiro come, ele mamaria menos, com isso a vaca amamentando menos vezes ao dia, ou menor demanda por leite, ela teria uma condição corporal melhor e com isso emprenharia mais. E como eu te disse, na nossa experiência prática de campo e lendo os estudos que já foram feitos, já até antigos nessa seara, esse reflexo não é significativo para a vaca. Ele continua mamando na vaca e comendo, e para ele isso é fantástico, para o terneiro.
Na verdade, ele diminui a quantidade de mamada durante o dia. Eu ia fazer esse comentário. A gente anda no campo diretão ali. Uma vaca tá com um ombro desse tamanho. E a gente observa, principalmente se o creep for bem posicionado, aí entra a questão do Bernardo. O creep tem que ser no parador de rodeio ou perto da guarda. Isso aí tem. Às vezes o pessoal acaba montando um creep perto da estrada porque é fácil de colocar. E o teu gado nunca tá perto da tua estrada e aí tu tem que fazer o pessoal de campo juntar, aí vai do olho. E senão não vai dar certo. Ele tem que aprender a comer. O que a gente nota? Ele diminui esse contato com a mãe. Eu canso de ver lugares ali que o rodeio é diferente da aguada. Elas dormem num local, mas a aguada é do outro lado. E aí tu dá uma volta ali pelas 10 horas, ou tá campeirando ali, tu nota às vezes num creep bem feito, de 10x10, 12x12, grande assim, tem 15, 18 terneiros deitados na volta do coxo e não tem nenhuma vaca ali. E essa cena fica ali até as 3, 4 da tarde, quando elas fazem a volta no campo pra vir no pouso. O creep é perto do pouso. Então esse terneiro passa o dia ali, ele dá uma pastadinha na volta ali, o terneiro taludo já, você deita na sombra do creep. Por isso que é interessante o cercado em volta do creep ser um tamanho maior, certo, por causa dessa... O terneiro que deita ali, daí daqui a pouco o outro já não chega. A gente foi aprendendo o creep fazendo e errando. Fizemos o primeiro 5x5, ficou bom, comer, mas chegou um tempo que os terneiros cresceram tanto que ficou pequeno. Hoje a gente tem os creep aí de 10x10, 12x12, que é uma praça de alimentação para eles. E eles ficam ali o dia inteiro. Isso é que o estudo vai tentar mostrar. Sem dúvida. Pra gente é difícil medir isso aí, mas... Claro, sem dúvida. Tem que se buscar isso aí. Visualmente eu noto isso aí que o Pedro comentou. Sabe? Eu vejo realmente, como o Thiago também falou, eu vejo o estado das vacas melhor. Ubre sempre cheio. O ubre sempre cheio é o que mais a gente nota, né? Já são vacas muito grandes, então para ganhar estado é difícil, né? Mas o ubre sempre cheio, o terneiro longe da vaca, eu noto exatamente isso aí na questão do não é que ele mame menos, mas às vezes que ele chega na vaca para mamar. Intervalo de mamar. Depois vamos. Para esse ano inteiro, como é que é? Vão ser 2 anos consecutivos, vai ter uma repetição lá. Certo. E vai medir, inclusive, o comportamento dos terneiros, que é justamente isso que está sendo falado aqui. Esses parâmetros todos vão ser medidos no estudo. Eu acho que vai ser um estudo importante. Nossa, sem dúvida. Eu tento comparar isso com uma criança, por exemplo, se tu der o almoço para uma criança e ela comer, né, que seria a mamada. O almoço seria a mamada na vaca, que é o normal que ela come, né? E aí a criança comeu bastante, ou seja, o terneiro mamou bastante. E tu chegar e oferecer um chocolate para ela vai comer ou não? Sim, vai, certo. O chocolate é as 100 gramas que começa a comer no creep, que depois vai aumentando, tu entende? Então por isso que eu acho que o estudo, como existe essa polêmica que nós estamos conversando aqui, de quem acha que o creep também é importante para a vaca, como vocês estão bem falando. E não há nada medido com relação a isso. Não tem nada mesmo. Enquanto que há outra parte dos técnicos que acham que o creep é muito mais para o terneiro do que para a vaca, que não é significativo esse efeito para a vaca, é que se decidiu fazer esse estudo num volume grande de vacas, com 2 anos, né? Ou seja, tendo uma repetição e medindo o comportamento dos animais também, para ver se que isso vai ser viável e que os terneiros vão ganhar bastante peso e que isso vai ser viável economicamente para os terneiros, isso não temos dúvida. Agora, qual o reflexo que isso vai ter efetivamente na vaca? Esse é o... na verdade ele foi desenvolvido para o terneiro. Claro. Depois que você comprovou o sucesso do terneiro, vamos ver o que isso interfere, qual é a consequência positiva, né? Porque é um processo, apesar do que ele é muito mais fácil de se fazer do que um desmame precoce. Né? Claro, são questões que não tem como comparar, porque são utilidades diferentes, né? Tu tá usando para critérios diferentes, né? No momento que a vaca não tu tem que desmamar aqueles terneiros por causa da condição da vaca, tu vai favorecer a vaca. O creeping não, o creeping essa vaca tá dando de mamar para o terneiro e tem condição de seguir, né? Tu tá favorecendo o crescimento dele. É difícil, mas é difícil de comparação. Mas a praticidade do processo, ela é muito maior no desmame, no creep feed. O grande problema do desmame precoce é que tu tira o terneiro definitivamente da vaca. E isso, aos 60 dias de vida dele, causa um impacto. Como a gente estava falando, pensa em quem está nos escutando. Pensa, né, tirar o filho
da mamada da mãe com 60 dias. Pensa, é a mesma relação, né? Então, claro que também tem que pensar, é um ponto econômico da propriedade. A propriedade está lá para ganhar dinheiro. E essa é uma ferramenta para que ela continue ganhando dinheiro, né? Então, nesse momento, acaba a comparação. Nós estamos falando de negócio e outros nós estamos falando de um ser humano. Aí acaba a comparação, tá? Acabou a nossa ponto de medida, né? E entra nos custos, por exemplo, o primeiro lugar que a gente entrou valendo com o CRIP foi ali na Renascer. Ali nós temos, ele está em esteio hoje, mas nós temos um engenheiro agrônomo que é engenheiro civil também, que é o Paulinho. Paulinho, para vir todos os CRIP da Renascer, hoje nós temos 10 instalados lá. Paulinho é engenheiro civil? Engenheiro agrônomo, mas ele é civil também, porque os coxos foi feito na estância com sucata de granja. Ah, entendi. Não, ele é engenheiro. Mas ele ficou muito bom o material. Ele fez. Todos os coxos que ele desenvolveu lá com graneleiro, um pedaço de ferro, coisa, abre a tampa em cima, tem um coxo que cabe 1 tonelada de ração dentro, pega um rodeio grande ali, então tu vai reduzindo esses custos, né? Claro. E hoje praticamente todas as propriedades aí tem essa integração aí, tem granja, tem quem faça isso aí, então ele pegava nas épocas de baixa ali do pessoal que não estava lidando na lavoura, bueno, vamos lidar nos CRIP, e fez, tá lá, tem 10 CRIP. Eu lembro que vocês fizeram, acho que fosse até tu, Pedro, ou foi o Leonardo, não me lembro, que fez uma publicação mostrando dos dias que estavam construindo os CRIP. E aí só como exemplo, assim, lá em casa a gente fez também, e já fizemos meio de tudo, sabe? Desde que puxando um coxo de 2 metros, a lateral presa no coxo, a lateral vindo 3 metros para frente, o gradil, né? E fechando na frente, ele ficando ali 3 metros por 3 metros, então 9 metros quadrados. Já fizemos isso, tá? Não funciona muito bem, tá? Não funciona muito bem porque a vaca mete a cabeça por cima e vai forçando o gradil, começa a estragar, o espaço fica pequeno para o terneiro, como a gente comentou, que é representativo para eles ficarem lá dentro ou terem mais espaço para comer. No momento que a gente aumentou, o consumo melhorou, as vacas deixaram de estragar porque elas não tinham condição de encostar no coxo para cheirar, para ver, para tentear, para ser... Né? Acaba forçando, acaba quebrando. A ração inicial tem muito cheiro. Tem. Então, um dia que tu chega assim, a vaca enlouquece. A gente costuma até, alguns clientes, a gente costuma usar uma ração que é específica para gado leiteiro, terneiro, que é tirado ali da vaca com 2, 3 dias, né? E ela tem leite em pó e coisa e tal. Então, para pegar mais rápido o CRIP, a gente entra ali por uma semana, 10 dias com essa ração, e aí depois passa para ração CRIP, para ter uma pega da ração, né? Que é outro problema, né? Nessas ferramentas, fazer os animais acostumarem a comer, sendo que eles nunca comeram na vida, né? O quanto tem qualidade essa suplementação para ter o chamarisco, né? Vamos dizer, para ele pegar aquilo ali, com algo que ele esteja ambientado. A juntada do rodeio também ajuda bastante O quê? A juntada do rodeio nos primeiros dias também, né? Ajuda bastante. Roger, vamos fazer nosso intervalinho? Fiquem aí conosco, o papo tá bom, falar de pecuária sempre é bom. Nós já voltamos. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida tão bem da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-44
3190 e o WhatsApp 999721982. Na sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho e branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR-472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? Mas quer saber quanto você paga na Sicredi Essência? Nada. Isso mesmo, nadinha. Na Sicredi Essência a tarifa é zero e as vantagens são muitas. Vem pro Sicredi. Abra sua conta e seja um associado. Acesse sicredi.com.br para saber mais. A Doutor Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Doutor Autopeças, o movimento está no nosso DNA. Chegou o Strike, novo herbicida pós-emergente da Yara, altamente seletivo que protege o arroz com máxima produtividade, de amplo espectro, controla as principais daninhas, inclusive as resistentes em ALS. Tudo isso com aplicação econômica, pois tem flexibilidade de uso em misturas. Derrube as daninhas com Strike. Acesse irara.com.br e saiba mais. Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. A 46ª Expo Inter em Esteio será realizada no período de 26 de agosto a 13 de setembro. E como de costume, a Charrua 95.1 FM estará presente com boletins diários informando com precisão o seu desenvolvimento. Aqui você vai saber do desempenho da nossa agropecuária e os destaques de nossa produção. Nossos produtores serão ouvidos e tudo que for conquistado nessa área chegará até você. Nossa tradição mais uma vez estará junto à fonte primária de nossa riqueza. Charrua, há 87 anos, com a melhor cobertura. Apoio Remate São Bibiano. Vem aí o 61º Remate São Bibiano. Dia 30 de setembro, sábado, na sede da Cabanha. CAU, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada. Telegê Bastos Leilões Limitada. Sindicato Rural de Uruguaiana. GAP Genética. Leilão dia 16 e 18 de setembro. Cabanha Anjo da Guarda. Cabanha Nova Aurora. Eletroeste, desenvolvendo tecnologia em Uruguaiana. Anfro, Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Aqui a falar da nossa pecuária. Agora 10h14. Nós vamos até que horas hoje, Roger? 10h20, 22, 23, por aí. Lohan tá aí conosco? Sim. Lohan. Tá. Tá aí? Lohan, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tá por Esteio? Tô aqui no parque, tô aqui em Esteio, sim. Muito bem, tava nos escutando aí, Lohan? Já tava acompanhando a conversa aqui. Muito boa conversa sobre pecuária, sobre o gado de cria.
Nos dá um comentário dessas ferramentas que vocês têm e de como vocês estão vislumbrando a própria feira nesse momento que a pecuária está passando. A feira, acredito, hoje o que está se mostrando, e já durante a semana a gente ajustando o stand aqui, vendo o movimento das empresas, está se vislumbrando uma feira grande, acredito até que maior do ano passado. O movimento tá grande, está bonito, todas as empresas já estão aqui bem instaladas e prontas para receber os clientes. Acredito, hoje o movimento de manhã muito grande de entrada de pessoas, e já pude perceber assim, tanto de visitantes como de produtores, provavelmente dito. Então acho que o público está vindo e vai ser uma feira grandiosa. E Lohana, propriamente enquanto empresa, enquanto ferramentas que vocês têm para a pecuária, né, dá uma faladinha para nós dos produtos de vocês, o que pode ser ofertado ao próprio produtor, e dentro dessa conversa que nós estávamos tendo aqui desses vacas de cria. Claro. Estava acompanhando a conversa, e como foi muito bem colocado por todas as alternativas de tecnologia, são inúmeras hoje. Então, desde essa questão do CRIP, como o Thiago até comentou, dos 2 produtos, um proteico energético de consumo mais baixo, mais travado, até a ração, que tem um consumo mais alto. Então, são 2 alternativas de produto que vão variar conforme o objetivo de cada propriedade, né? E aí, juntando também todas as variáveis de linha de custo e tudo mais. Muitas vezes a gente até tenta no primeiro ano trabalhar, por exemplo, o objetivo seria trabalhar com uma ração, mas para esse primeiro ano a gente não tem linha de coxa adequada para a ração, por exemplo, não tem todas as estruturas de CRIP nas invernadas. Vamos começar nesse primeiro ano com um produto de mais baixo consumo, um proteico energético, e vamos nos organizando durante o próximo ano, para que na próxima estação a gente consiga colocar um produto de mais alto consumo como a ração. Então, o CRIP é baseado nesses 2 produtos, e para atender ambos os objetivos. Como comentado antes, a questão dos objetivos do CRIP favorecendo o terneiro, e até fiquei muito interessado nesse trabalho de professores que vai começar a desenvolver nesse ano, para a gente avaliar os benefícios para a vaca, né? E um outro benefício que eu vejo muito, e aí relacionado ao terneiro, mas além do peso propriamente dito de desmame, é sim a possibilidade do CRIP nos dar uma flexibilidade de tomar decisão no momento do desmame. Não como desmame precoce, mas um desmame um pouco antecipado. Às vezes o terneiro já está com 5 meses e a gente não precisa esperar os 6, 7 meses e consegue desmamar um terneiro 60, 70, 80, às vezes até 80 dias antes, por algum manejo da própria propriedade, seja uma diversidade climática ou por questão de condição do gado, e não vai estar desmamando um terneiro mais leve. Consegue desmamar um terneiro no mesmo peso, num peso objetivo, um peso meta da propriedade, e antecipadamente. Acho que é um outro benefício que o CRIP pode nos trazer. Tem diversas formas como usar, né, a ferramenta de acordo com o modelo do negócio, né, Lohan? A entrada do uso da tecnologia na propriedade, ela exige muita coisa, como a gente comentou antes: planejamento, treinamento, a estrutura, né? A consequência da ferramenta, do trabalho bem feito, ela pode ser inúmeras, né? Inúmeras, inclusive no próprio negócio se estabelecer o momento de venda, de desmame desses animais, para quem tirar, para quem vender, se abre um leque de opções, né? Com certeza. A própria, como foi comentado, alguns mercados compradores que existem hoje de outros estados, como Santa Catarina, muitas vezes, havendo a demanda de um cliente, um comprador de um terneiro bem pesado, um terneiro extremamente pesado, dá para levar esse terneiro, forçar na ração, manter o desmame aos 6, 7 meses, fazer um terneiro pesado, que já se tem uma demanda de compra, é um exemplo. Então ele deixa uma tomada de decisão, tanto para alterar o momento do desmame, de certa forma um pouco até antecipado, ou até mesmo tendo já a demanda de compra, fazer um terneiro bem pesado. E se os produtos, eles são peletizados? A ração do CRIP é uma ração peletizada,
né? E o proteico energético de menor consumo é um produto farelado. Então, a ração, ela vem com 25% de proteína, tem bastante levedura, aditivada com bastante monenzina, então pré-probióticos. A gente tenta favorecer o máximo o ambiente ruminal desses terneiros para transformar eles em ruminantes o quanto antes, né? E fazer eles despacharem ganho de peso, por essa questão de que, como foi comentado antes, né, a facilidade e a conta fecha mais fácil em suplementar o terneiro do que um animal depois mais pesado, mais zerado, por proporção de peso vivo, né? Então, 1% do peso vivo do terneiro se torna um volume de quilos bem menor do que 1% do peso vivo depois dessa terneira ao sobre-ano com 250, 280, 300 quilos, né? Então, a ração é peletizada e o produto proteico energético de menor consumo é farelado. Não existe a possibilidade, enquanto empresa, de se vir todos os produtos peletizados? Ou porque tu vai na Argentina, vai no Uruguai, não tem o que não seja peletizado, né? E a qualidade do consumo, a oferta, a homogeneidade da oferta para os animais acaba sendo segurada no fato de ela ser peletizada. Vocês não vislumbram algo assim? Sim, eu concordo plenamente. O fornecimento do produto peletizado garante muito mais estabilidade de consumo, qualidade no consumo por parte dos animais. Então, com certeza, o pellet é uma alternativa, uma tecnologia que deve ser ampliada ainda mais. O fornecimento de um produto, o desenvolvimento do produto, um proteico energético de menor consumo pelletizado, está entre os estudos aqui dentro da empresa, né? Da mesma forma como a gente já desenvolveu rações na parte de engorda com pelletizada de alto consumo, com trava de consumo, né? E aí com diferentes consumos, desde rações para comer 1,5, 1,8 do peso, 1,8% do peso vivo, até rações aí de 1%, 0,8%, então pelletizadas, né, de alto consumo. Eu acho que um produto de mais baixo consumo pelletizado para o CRIP é uma alternativa que deve estar próxima aí de desenvolvimento e colocar no mercado. Perfeito. Tomara que chegue logo. Eu acho que é uma baita de uma ferramenta. Lohan, obrigado pela participação, né? A gente está com um espaço curto. Espero que a feira seja excelente para vocês, que façam ótimos negócios e que venha coisa boa para o produtor. Com certeza. Eu agradeço muito o convite de vocês, do programa. Fiquei muito feliz mesmo, e que seja uma feira boa para todos nós. Esperamos todos vocês aí que estão no programa e também os ouvintes aqui na nossa casa, da Nutripampa, na Expo Inter. Estamos prontos para receber todos vocês aqui da melhor forma possível. Perfeito. Grande abraço para vocês, um ótimo trabalho. Muito obrigado, um abraço. Abraço. Turma, estamos chegando no final. Vamos fazer uma rodadinha aqui de uma mensagem final que vocês têm para deixar desse tema que a gente tratou. Mas de qualquer forma, o que eu tenho é agradecer para vocês pela disponibilidade, né? Thiago, quebraste o gelo, tá? A porta tá aberta, o microfone tá aberto, tá em casa. Por favor, volta. É tanta aplicabilidade que tem e tantos exemplos, né? De propriedades que estão se utilizando, que eu acho que vale a pena a gente falar, trazer os resultados bons e ruins, porque do ruim é que a gente cresce, né? E a gente melhora o processo para que ele se torne bom, já que a ferramenta tem respostas na produção, tá? Então volta, tá? Volta aqui, Pedro, da mesma forma. Agradeço pelo espaço. Obrigado, Guilherme. Se tu dá nós, como é que é? Pra voltar, né? Ver um horáriozinho, vai. Isso, não. Que não tem a viagem, que a Luciana deixa ele sair de casa. Aqui ele não fala, mas eu sei como é que é. Cantaré, professor, eu tenho que ver com a Rafa se eu quero ir. Essa é ótima, né? O Marcelo Carvalho me disse, tia, vamos no tênis. Eu disse, não, tá bem, deixa eu ver se eu quero. Da mesma forma, já tinha feito. Thiago, começa contigo, obrigado. Bueno, obrigado, agradeço o espaço. E... Bueno, eu acho que as ferramentas estão aí, né? A gente tem várias ferramentas para utilizar, tanto na vaca como no terneiro, e ficamos à disposição. A gente tem
depois pode estar passando o contato. Não, aí, já passa. Pelo WhatsApp ou o telefone 5599 38 2287, né? Eu sou representante aqui da região de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Perfeito. Tá em casa. Tá? Volta. Muito obrigado pelo espaço. Capaz. Pedro. Bom, agradecer estar aqui mais uma vez. Sempre é muito bom estar aí falando, principalmente hoje lá dos amigos e colegas aí. Eu acho que nós estamos passando por um momento bem delicado aí, mas falamos de várias tecnologias aí que podem nos auxiliar. Eu acho que agora mais do que nunca tem que fazer conta, tem que analisar o sistema, tem que ver a próxima tomada de decisão aí. E não podemos desanimar, temos que seguir produzindo, porque é o jeito que nós temos de seguir mantendo essas propriedades aí. Tá bem? Então, muito obrigado e isso aí. Muito bem. Guilherme, te defende. Não, eu sempre vou procurar estar presente sempre que convidado aqui, é uma satisfação poder vir. Dizer para o pecuarista que o ciclo pecuário é assim, a pecuária tem média aí de 5 anos de alta, 5 anos de baixa, esse é o ciclo pecuário, né? Ele se repete ao longo do tempo, já há décadas, e agora a gente está num ciclo de baixa. Mas esses terneiros que vão nascer daqui a alguns anos, tem os 9 meses de gestação, mais os 2 anos para vender, vai entrar um ciclo de alta de novo. Então, tu quer ter uma renda fixa, vende tudo, aplica num CDB, numa LCI, LCA, enfim, tu sabe quanto tu vai ganhar ao final. A pecuária é uma renda variável. Assim como a agricultura é variável, o preço do milho, da soja, do arroz, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. É assim, né? E tem que se adaptar a isso. No mais, dizer também que nós, do Repropampa, no laboratório da Unipampa, nós, de algum tempo para cá, estamos fazendo um serviço de extensão com os alunos, que é a cesariana em vacas ou ovelhas, gratuitamente, só com o custo só nos repõe os materiais gratuito num raio de 30, 40 quilômetros ali da universidade. Então pode nos chamar que a gente vai fazer. Claro, nós não temos o potencial de fazer muito por causa das atividades de aula, reuniões e tal, mas chamando, a gente podendo, a gente vai. Se a gente não pode, a gente tem os ex-alunos, o pessoal da DECA e outros que a gente pode recomendar para ir. Tá? Mas é uma satisfação vir aqui e estamos à disposição aí para outras conversas. Perfeito. Agradecer ao Carlos Delgado, ao Paulo Lopes, ao Carlos Aguirre, ao Luiz Lalha, ao Sérgio Charotti, que estão nos acompanhando, a Lunuca Fagundes, importante presença, né? A família representa os ouvintes, né? Obrigado a vocês. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí, e contato pelo telefone 55-99623-9936. Sicredi, gente que coopera, cresce. Renascer Biotecnologia, Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford, Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução e ganho genético, rigoroso programa de sanidade, seleção e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. Agende sua visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora@uol.com.br. Muito bem. Obrigado pela participação de todos, pela audiência. Um ótimo final de semana. Continuem se cuidando e até a semana que vem. Muito bem. A 46ª Expo Inter em Esteio será realizada no período de 26 de agosto a 13 de setembro. E como de costume, a Charrua 95.1 FM estará presente com boletins diários informando com precisão o seu desenvolvimento. Aqui você vai saber do desempenho da nossa agropecuária e os destaques de nossa produção. Nossos produtores serão ouvidos e tudo que for conquistado nessa área chegará até você. Nossa tradição, mais uma vez, estará junto à fonte primária de nossa riqueza. Charrua, há 87 anos, com a melhor cobertura.
Apoio Remate São Bibiano. Vem aí o 61º Remate São Bibiano. Dia 30 de setembro, sábado, na sede da Cabanha. CAU, Cooperativa Agrícola Uruguaiana Limitada. TLG Bastos Leilões Limitada. Sindicato Rural de Uruguaiana. GAP Genética. Leilão dia 16 e 18 de setembro. Cabanha Anjo da Guarda. Cabanha Nova Aurora. Eletroeste, desenvolvendo tecnologia em Uruguaiana. Anfro, Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da família. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? Mas quer saber quanto você paga na Sicredi Essência? Nada. Isso mesmo, nadinha. Na Sicredi Essência a tarifa é zero e as vantagens são muitas. Vem pro Sicredi. Abra sua conta e seja um associado. Acesse sicredi.com.br para saber mais. A Duto Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Duto Autopeças. O movimento está no nosso DNA. Chegou o Strike, novo herbicida pós-emergente da Yara, altamente seletivo que protege o arroz com máxima produtividade, de amplo espectro, controla as principais daninhas, inclusive as existentes em ALS. Tudo isso com aplicação econômica, pois tem flexibilidade de uso em misturas. Derrube as daninhas com Strike. Acesse irara.com.br e saiba mais. Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Você está na Rádio Charrua, FM 95.1. A sua melhor companhia desde 1936. Estamos aqui no Stock Center com o gerente Luiz Marques e vamos saber o que tem para o pessoal do Uruguaiana, o pessoal da região fazerem muita economia. Ele vai dizer agora, aqui direto do Stock Center, com o gerente Luiz Marques. Muito bom dia então aos ouvintes da Rádio Charrua, do Sistema de Rádio aí de Uruguaiana, região. Estamos mais uma vez diretamente do estoque para informar aí várias ofertas
né, neste final de semana. Então, começando aí com ofertas do Hortifruti. Então, o Hortifruti está lindo, impecável, produtos de qualidade para você aproveitar o máximo em economia, qualidade, né, e aproveitar aí as ofertas e economizar realmente de verdade, que é o seu lugar de comprar barato. Vale a pena pegar seu carro, dar uma passeada e vir aqui no Stock Center para aproveitar aí o máximo de qualidade que você encontra aí em Uruguaiana e região também. Vamos lá então, batata branca R$ 4,99 no Clube Stock Center, apenas R$ 2,89 o quilo. Beterraba ciclo 99 no Clube, R$ 3,95 a cebola, R$ 4,99 no Clube, R$ 2,89 o quilo. Batata doce roxa, R$ 4,99 no Clube, apenas R$ 2,98 o quilo. Laranja suco, R$ 3,29 no Clube, R$ 2,95 o quilo. Limão Formosa, R$ 9,69 para cadastrados no Clube, R$ 6,95 o quilo. Morango cabotiado, R$ 2,99 no Clube, R$ 1,79 o quilo. Alface hidropônica, R$ 4,39 no Clube Stock Center, apenas R$ 2,98 a unidade. Ovos cartela com 30 unidades, R$ 22,89. Para cadastrados do Clube, apenas R$ 17,59 a cartela, a unidade, tá? Então, ovos cartela com 30 unidades, R$ 22,89. Para você que é nosso cliente do Clube, apenas R$ 17,59 a unidade. Tomate longa vida, R$ 9,69 no Clube, R$ 6,98 o quilo. Abacaxi, R$ 7,99 no Clube Stock Center, apenas R$ 5,79 o quilo, tá? Então venham aproveitar essas e outras ofertas que você encontra somente no seu lugar de comprar barato no Stock Center. Estamos abertos das 7 horas até as 22 horas, né? Com um supermercado completo, com bastante PDVs aberto, você não espera na fila, né? Um hortifruti sensacional, uma padaria, né? Um pão francês ali saindo, né? Toda a hora saindo novinho para você levar para sua casa. Temos bolacha dobrada, bolacha gajeta, enfim, uma infinidade de delícias para você aproveitar no seu lugar de comprar barato, né? Stock Center, um toque a mais de economia. Gauchão de Futsal 2023. É neste sábado às 19h30, direto de Novo Barreiro. A NBF Uruguaianense. Confronto inédito no caminho do tricolor rumo ao G3. A Charrua entra em quadra através da 95.1 FM e nas plataformas digitais. Você é nosso convidado especial para torcer por mais esses 3 pontos. Reportagens JJ e Marina Loures. Comentários de Jean Santini. Narração Fábio Puget. Patrocínio TS Combustíveis, Casa do Cordeiro, do Ebela Casa, Forrageira São Luís, Shop Brahma Express, Supermercados Baclise, Eletroeste, Farmacos, Unicred, Moda Pé, Roma, Central Free Shop, Oeste Peças Agrícolas e Rodoviárias, KTO.